Se lá para o deserto Jesus me quer mandar. O presbítero Leandro orou aqui agora há pouco, né? Colina, realmente, a gente olha assim, ó, parece um deserto, né? Estou falando de coisas espirituais, irmãos. Então, a terra é seca, né? E terra seca é difícil trabalhar nela, difícil arar, difícil preparar, difícil lançar semente. Mas a Bíblia diz que Isaac plantou no deserto, em Gerar. Ele queria ir para o Egito, porque lá no Egito eles esperavam a cheia do Nilo e plantavam semente e depois nascia tudo. Por isso que Eclesiastes diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Mas aí não, Deus falou: não é para você descer para o Egito. Descer para o Egito implica em muita coisa, né? Voltar para o mundo, voltar para trás. Você vai plantar em Gerar, e a Bíblia diz que ele plantou no deserto e colheu 100%. Então, se Jesus está mandando, abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 9. Hoje é um culto de ensino, né? Antigamente falava culto de doutrina, né? Ensino. Aí os crentes antigos, né, assembleanos, diziam assim: hoje é dia, hoje a espada vai comer, os irmãos falavam, né? Culto de doutrina. Provérbios capítulo 9, a partir do versículo 1, é um texto que nós temos lido aí já há algumas semanas. Todos acharam? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Glória a Deus. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já bateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa. Observe esse termo já, né? Ele aparece várias vezes. Já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos falsos de senso ou de juízo, né, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai a insensatez e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Amém? Então aqui, irmãos, palavras de convite. O que o escritor aqui de Provérbios, que é Salomão, e Salomão não escreveu todos os provérbios, mas especificamente aqui é ele está fazendo um contraste entre aqueles que seguem a sabedoria e aqueles que vão na direção da loucura. Então a palavra sabedoria aqui, em algumas traduções, ela está toda maiúscula, né? Não sei se, acho que a revista é atualizada não, mas a revista corrigida, fiel, ela está maiúscula toda, porque ela se refere ao próprio Jesus. Então, essa expressão já é uma expressão de convite quando vai acontecer algo iminente, está já para acontecer. Então, como se, por exemplo, a gente fosse embarcar num navio ou num avião, e aí alguém dissesse assim: olha, já está tudo pronto, vem logo, última chamada, você tem que embarcar logo, e depois que tira a escada da aeronave não tem como entrar mais, não é? O procedimento de decolagem já foi feito, já foi iniciado. Então, quando ele está dizendo já, ele está convidando aqui para que nós nos apressemos, para entrarmos em uma festa, um banquete, que não é um banquete físico, é espiritual. E ele está se referindo aqui, justamente, ao seu reino, entrar no reino de Deus, estar no reino de Deus, participando da ceia das bodas. Agora, irmãos, quem estuda o reino de Deus, a doutrina do reino de Deus, ela está registrada em quase toda a narrativa bíblica, desde lá no livro de Daniel, depois vem vindo, né? Essa doutrina é muito profunda, e ela mostra, essa doutrina nos mostra que esse reino é um reino real, físico, visível, não é só espiritual,
que vai acontecer durante o período de 1000 anos que Jesus vai governar nessa terra, e que ele vai se assentar no trono de Davi, e as nações afluirão para lá, prestarão culto a ele, pagarão tributo, e Jesus vai governar num governo que é chamado teocrático. Os irmãos sabem o que significa essa palavra? Teocracia? Governo de Deus. Então o governo da igreja não pode ser um governo humano, embora os homens que governem, não é? Hoje eu estava falando com a minha prima Gisele, que ela veio falar no chá aqui, e ela estava falando sobre isso, sobre a liderança, sobre governos eclesiásticos, e ela enfatizou isso. Não obstante os homens que governam, né? Porque Deus ele atribuiu isso, delegou aos homens, mas esses homens que governam precisam ter uma direção vinda direta dele, para não cometer equívocos. Nós vamos cometer, mas nós não podemos cometer erros doutrinários graves, para que o povo não pereça. Lá em Provérbios tem um versículo que eu não lembro agora, diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai. Então precisa ter uma sábia direção, e Jesus está falando de um reino aqui, que nós estamos buscando este reino. Nós não estamos vendo ele ainda. Você já viu o reino de Deus físico, visível? Mas espiritualmente nós sabemos que ele já existe, está implantado em cada um de nós, porque Jesus disse, quando alguém acusou Jesus, que ele estava expulsando demônios, por Beelzebub, Jesus falou assim: então o reino do inferno está dividido, e o reino dividido não subsiste. Por isso que a igreja não pode estar dividida, né? Porque o reino não subsiste, ele cai. E Jesus falou: agora, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus está implantado no meio de vós. Então o reino de Deus já foi implantado, ele existe, tem os seus súditos, tem o rei, tem as regras, tem as normas, e nós estamos aqui para fazer tudo segundo a orientação dele. Vamos errar? Claro que sim, mas nós precisamos, assim que errar, já corrigir e procurar fazer o melhor possível. Então, irmãos, nós estamos falando de quantas colunas? 7. Hoje é a 6ª coluna. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Semana passada nós falamos sobre a 5ª, né? 3, né? Capítulo 3 e o versículo 17, que é um paralelo entre o texto de Provérbios 9 e esse aqui. É uma equação teológica também, né? Então aqui, ó, percebam que esse capítulo 3 da carta do apóstolo Tiago, a partir do versículo 13, ele começa a falar de sabedoria, e exatamente a sabedoria que vem do alto, né? Essa sabedoria, ela não pode ser terrena, e há muitos pregadores, escritores, palestrantes de autoajuda. Isso aí até em alguns momentos é bom para nós precisamos, mas a melhor ajuda é a que vem do alto, não é? Tiago 1,17, ele diz: toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não existe nem sombra de mudança e nem variação. Então toda vez que você vê alguma coisa na Bíblia que ela está subindo da terra, não é de Deus. A besta, capítulo 13 de Apocalipse, a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar. Apocalipse 11, a besta que subiu do abismo. Observe que não está descendo, tem que descer do alto para ser de Deus. Subiu daqui, ou é dos homens ou é de Satanás. Então olha aqui, versículo 17, Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Essa aqui é uma coluna só, misericórdia e bons frutos, foi o que nós estudamos a semana passada. Agora olha a 6ª, sem parcialidade. Não, a hipocrisia está separada aqui, é sem parcialidade. Então percebam que hoje, essa 6ª coluna que eu quero pontuar umas coisas para os irmãos, chama-se imparcialidade. Se nós não tivermos imparcialidade,
na construção da nossa vida espiritual, vai chegar um momento que a casa vai cair, né? Todos nós que somos cristãos temos que ser imparciais. Sabe o que é imparcialidade? Uma linguagem assim bem simplista. Isenção. Isenção. Como assim, pastor Mauro? Analisar todos os pontos de uma situação, né, com clareza, acender a candeia. Lembra daquela mulher lá de Lucas 15? Que ela perdeu uma moeda grega dentro de casa, uma dracma. A Bíblia diz que a primeira coisa que ela fez quando ela perdeu, porque as casas não eram como esse piso aqui, ó. Elas eram de chão batido. E aí tinha muita terra. Quando caía alguma coisa, um pequeno objeto, sumia no meio da terra. A primeira coisa que ela fez antes de varrer a casa, o que foi, irmãos? Acendeu a candeia. Acender a candeia significa enxergar com clareza, observar a situação. Para quando eu for emitir valor de juízo, ou juízo de valor, analisar a situação, resolver, eu preciso exatamente ser imparcial. Vou resolver uma situação de uma pessoa que eu não tenho afinidade com ele. Como que eu resolvo essa situação? Imparcial. Agora eu vou resolver a situação do meu amigo mais chegado, ou então da minha família, do meu filho, da minha filha que está ali, ó, Paola Jéssica Alves. Como que eu resolvo esse problema, irmãos? Eu agora vou resolver diferente. Eu já resolvi da filha da irmã Maria Amélia. Aí eu usei um peso, né, irmã Maria Amélia? Agora eu vou resolver da minha filha. Não, aí é diferente. Agora eu vou ter que... É isso aqui que a Bíblia está falando. Imparcialidade. Vamos ler Provérbios 24, 23. Quem achar pode ler, por favor. Vamos aguardar um pouquinho para todos acharem. Essa semana vai ser complicado, irmãos, falar aqui. O barulho de fora está... Até amanhã. Oh, glória! Provérbios 24, 23. Também esses são provérbios dos sábios. Ter respeito às pessoas no juízo não é bom. Essa tradução respeito, eu quero que alguém leia em outra tradução. São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. Parcialidade, respeito aí tem uma conotação do seguinte: eu vou julgar a causa de alguém, eu uso uma parcialidade, um respeito exacerbado pelo fato de que ele é meu amigo ou parente. Isso não envolve só em questões, irmãos, de família, igreja. Isso aí está falando também de negócios que a gente vai fazer com alguém, no trabalho, na escola, quando você vai tratar uma questão com alguém, né? Alguém te pediu um conselho, quando alguém, por exemplo, tem um problema que precisa de um conselho, de um aconselhamento, dentro da empresa que você trabalha, né? No âmbito familiar também, às vezes acontece alguma coisa lá na empresa, você vai tratar algum caso ali entre os funcionários, vamos supor que você é um gerente lá na empresa, o encarregado, aconteceu um negócio, então senta aqui que eu vou resolver com vocês, sem parcialidade, partidarismo, né? Sem nesse momento não há partidarismo. Eu sou corintiano, eu sou São Paulino. Não, nesse momento não pode. Quer ver um outro texto interessante? Deuteronômio 1,17. Não, mas é da minha família, eu tenho que resolver diferente, pastor Mauro. Deuteronômio 1,17. Olha o que a Bíblia está dizendo. Como é? Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Isso é Deus que está falando para Moisés. Moisés, é o seguinte: como você vai tratar os casos? Você vai chamar a pessoa e vai conversar com ela, mas você não vai usar 2 pesos e 2 medidas. Se for o pequeno aqui, irmãos, está falando de posição socioeconômica, ou o grande,
você vai tratar do mesmo jeito, né? Não temereis a face de ninguém. Não, esse aqui eu tenho que tomar cuidado, porque ele é grande aqui na cidade de Colina. Ou então, esse é mais chegado. Não, na hora de tratar o juízo, porque ele diz, se você não conseguir resolver, Moisés, você traz para mim que eu vou te aconselhar e vou te dar a diretriz para você resolver. Agora, sem dois pesos e duas medidas, não é? Resolver alguma coisa do mesmo modo. Ou como que nós resolvemos, por exemplo, a situação de um irmão mais simples da igreja. Igrejas grandes, catedrais, onde tem pessoas lá com muita formação, posses, como que nós resolvemos? O que vocês acham? Aí o coitadinho resolve com outro peso. Uma vez eu preguei uma mensagem lá em Tupã, na igreja de Tupã, e lá uma igreja, um povo muito seletivo. A igreja sede lá tem pessoas com formação muito boa, pessoas de uma condição financeira razoável, né? Boa. Tem pessoas lá que tem 3, 4, 5 faculdades. E aí eu preguei lá e tinha, inclusive, magistrados lá. E aí eu preguei naquela noite com bastante ênfase. E eu estava inspirado naquela noite. Foi 1 hora de mensagem. E eu disse o seguinte: nessa noite, se alguém quiser receber alguma coisa, aqui dentro você é servo. Lá fora você pode ser magistrado, você pode ser policial, você pode ser desembargador, você pode ser engenheiro. Aqui dentro nós nos equivalemos, somos todos iguais, membros do corpo de Cristo. Quer receber alguma coisa, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. E é claro que teve alguns magistrados que não gostaram, né? E depois eles até reclamaram da mensagem, mas eu também não liguei, porque se fosse para pregar de novo eu pregava novamente. Porque, irmãos, é a realidade. Não pode usar dois pesos e duas medidas. Todos nós aqui somos iguais perante Deus, iguais. A única coisa que tem diferente é só a hierarquia ministerial. Isso aí faz parte, está na Bíblia. Hierarquia, cooperador, diácono, presbítero, vocês são cargos que estão aqui entre os homens. Lá no céu não vai ter nada dessas coisas, porque lá é só um que deve, lá é só um que está no topo, né? E aqui também na igreja, estou dizendo aqui no mundo dos homens. Quando nós chegarmos lá, sabe o que nós vamos ser? Adoradores. Vamos estar na face dele, diante dele, adorando, glorificando a ele, tributando a ele toda a glória e todo o louvor. Ele é o maior. Nós somos aqui pequenos, como diz João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém, meus irmãos? Esse sentimento precisa estar no nosso coração. Vamos continuar voltando ainda para Tiago 4, né? Então o texto está dizendo que é imparcialidade, isenção, esquecer as amizades, grau de parentesco, né? A aparência da pessoa e, enfim, saber como lidar com a situação. Quer ver? Provérbios 28 e 21, vamos ler também. (28) 21. Olha como diz a Bíblia: dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. Então o que significa? O próprio Tiago também vai falar sobre isso, que é quando você bajula muito alguém pela aparência, pela posição socioeconômica. Ele diz assim: se chegar um homem na igreja e ele tiver maltrapilho, você colocar ele na última cadeira, e chegar alguém com um anel no dedo, muito bem vestido, e você colocar na primeira fileira, você está fazendo acepção de pessoas. É isso que Tiago diz também num dos trechos da passagem da carta que ele escreve. Então, irmãos, como é que nós temos julgado as causas? Como que nós temos emitido
o juízo de valor, como nós temos tratado as causas dentro do âmbito familiar, onde nós trabalhamos e até aqui na igreja. Como é que nós temos nos comportado? Porque se nós somos parciais, temos partidarismo, significa que a nossa casa espiritual ela não está sendo bem construída. A qualquer momento, essa coluna que não está bem alicerçada, ela pode desabar, não é? Às vezes é comum a gente ver até crentes, né, que quando tem um problema para resolver, já fala assim: meu filho não fez isso, minha filha não fez isso. Eu conheço meu filho e minha filha não faz isso. Sabe como nós conhecemos os nossos filhos? Quando eles estão perto de nós. Aí sim, aí nós sabemos. Quando eles estão longe de nós, eles fazem totalmente ao contrário, em algumas situações que nós ensinamos a eles. Sabia? Eu mesmo já tive a oportunidade, né, de ensinar minhas filhas algumas coisas. Depois, mas você fez isso, eu te ensinei totalmente o contrário. Mas é porque não estava perto de mim. Então significa que saber analisar a situação, saber colocar tudo na balança, os pós e os contras, para ver se a situação realmente ela está sendo analisada de forma coerente, com senso de justiça. Não, mas o meu filho, o meu neto não faz isso, ele é bonzinho, não é? Será? Quer ver? Abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo 19. Isso aqui agora é para obreiros, irmão, para nós aqui que somos obreiros. 1 Timóteo 5, do 19 ao 21, eu vou ler com você aqui. Os irmãos pensam que a palavra não corta aqui também? Em nós aqui. 1 Timóteo 5, do 19 ao 21. Olha aqui. Conselhos do apóstolo Paulo ao seu obreiro e amigo, filho na fé Timóteo. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, está falando de obreiro, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então eu vou explicar isso aqui. Vamos supor que alguém chega aqui na igreja e fala alguma coisa para mim do presbítero Leandro. Sabe como que eu tenho que agir? Tem 2 ou 3 testemunhas que viram. Estou falando de coisa grave, irmãos, que acontece aí, né, que envolve o ministério. Você tem 2 ou 3 testemunhas para eu poder chamar ele aqui e tratar, desde que o obreiro seja de caráter bom, desde que ele seja de confiança, né, para que possa ser tratado o caso. Isso daqui, o contexto aqui, se você começar a ler a partir do capítulo 5, a partir do versículo 1, ele está falando aqui sobre vários tipos de tratamento de assuntos referentes a anciãos, viúvas, e depois ele fala sobre presbíteros, trazendo a maneira certa de você administrar uma questão, tratar um caso na igreja, no âmbito da igreja, porque, irmãos, a igreja não está isenta de problemas. Nós vamos ter muitos aqui, porque nós estamos sendo aperfeiçoados aqui. Todos nós aqui estamos sendo aperfeiçoados. Então, quando surge um problema, nós temos que resolvê-lo da melhor maneira possível. E aqui está a receita. Olha a receita aqui para que os problemas, as dificuldades, as lutas, as tribulações, as angústias que nós passamos sejam resolvidos e nós possamos estar em harmonia, em paz, em segurança. Porque a igreja, se ela não estiver em paz, em segurança, ela caminha de modo... Já viu o Éder? Aquele que ele caminha assim. Eu vi um ali caído, né? Mas ia passando, ele estava caído na rua. Ainda bem que eu vi. O farol bateu nele de longe, eu vi. Senão tinha um risco até de passar em cima dele. E ele ia tentar levantar e cair. E tem crentes espiritualmente que estão assim. Por quê? Porque estão emaranhados em problemas, em dificuldades. E às vezes no momento de tratar, nós não sabemos tratar, né? Inclusive em casa. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei várias vezes aqui. Toda vez que nós não sabemos tratar os problemas dos nossos filhos, dos netos, e nós passamos a mão na cabecinha deles, e fazemos o que eles querem, e damos razão para eles, sabe o que acontece?
nós estamos criando comandantes. E daqui a pouco ele vai chegar em qualquer lugar da sociedade e todos vão ter que fazer o que ele quer. Todos vão ter que estar, ele é o centro das atenções. E ele vai querer impor a condição dele em qualquer lugar. Por isso que nós temos que dizer, não, tem que tratar segundo a reta justiça, o reto juízo. Não é, irmãos? Amém. É exatamente isso. Não, mas o meu netinho, tadinho, meu filhinho. Não. Tratar conforme... Irmão, sabe qual que é a melhor maneira que o cristão trata as coisas? Ele senta, pega a palavra de Deus e começa a ler os textos, expor a palavra e aconselhar a luz da palavra. Aí as coisas vão fluir bem. Porque aqui está o manual do ser humano. Se quebrar o carro, né, esses carros mais novos tem um manual, né? Aí se você tiver alguma dificuldade, essa câmera aqui estava dando dificuldade para o Danilo. Sabe o que ele fez? Foi ler o manual. Né? Deu certo, Danilo? Depois que leu o manual? Olha o manual nosso aqui, irmãos. Olha o manual que Deus deixou para o ser humano. Está com dificuldade aí nessa noite? Leia a palavra de Deus, ore, o Senhor vai dar a direção certa. Os irmãos sabem o que acontecia lá na igreja de Corinto? Que é uma igreja que muitos afirmam que tinha os 9 dons. Eu tenho muita dúvida sobre isso, se tinha mesmo, né? Porque o próprio Paulo chama ele de carnais, né? Lá tinha partidarismo, favoritismo. Olha 1 Coríntios 3:3. Parcialidade, né? Como diz? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Está perguntando. Ainda há entre vós inveja, partidarismo, né, numa outra tradução, dissensões. Aí ele está perguntando, não sois porventura carnais? Paulo está perguntando, porque essa igreja aqui é o seguinte, ali tinha 3 grupos. 3. Tinha 4 grupos, na verdade. Tinha o de Paulo, tinha o de Apolo, tinha o de Cefas, que é Pedro, e tinha um 4º grupo que era o de Cristo. O pior grupo que tinha lá era o de Cristo. Sabia? Ué, pastor Mauro, como assim? É o que mais dava trabalho. Porque ele dizia assim, eu sou de Cristo. Eu já sei tudo, eu não preciso da orientação de ninguém. E o que acontecia é que esses Paulo, Apolo, Pedro, eles passaram por ali trazendo ensinamentos. Aí Paulo ele vai matar essa questão dizendo assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro, Cefas? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? É o Senhor. Então a igreja, a lavoura, ele está comparando ali a igreja com uma lavoura. A plantação, a vinha, a lavoura, só tem um dono, chama-se Jesus Cristo. Ele é o Senhor, é o dono da igreja. Glória a Deus. Então, irmãos, eu não posso ter a pretensão de achar que essa obra é minha, né? Mais uma coisa que eu conversei com a minha prima hoje, ela dizia, não, mas as igrejas hoje elas têm os donos, e tem mesmo pessoas que são donos das igrejas, são donos do ministério. Só que amanhã eu passo, e é por isso que tem uma convenção que nós estamos filiados nela. Porque quando passar, a convenção vai indicar quem é o pastor que vai assumir a igreja. Por quê? Porque tem alguém sobre a minha cabeça. Porque não pode ter o dono da igreja. O dono da igreja já existe. O nome dele é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Continuando. Essa questão de partidarismo, parcialidade, está relacionado com as obras da carne. Olha Gálatas 5, 19 e 20. Vou ler com vocês aqui. Gálatas 5, 19 e 20. Diz assim. Vou ler o 17 também. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes
Opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias. Então perceberam aí, dissensões, pelejos, iras, significa que quem é parcial no julgamento de alguma coisa, ele não está recebendo orientação do Espírito Santo, ele está julgando segundo a natureza caída. Carne aqui é natureza caída, né? Então não podemos ter favoritismo, porque o favoritismo, seja para A ou para B, vai trazer um fruto ruim, sempre. Tem várias passagens bíblicas que confirmam isso. Quer ver uma? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 25, eu vou ler a partir do versículo 27. Gênesis 25, a partir do 27. É por isso que o líder, irmãos, o pastor, o obreiro, ele não pode, a partir do momento que ele é um líder, ele tem que separar o que é parentesco e o que é pastorado, liderança, né? Eu tenho aqui parentes aqui na igreja, tenho a irmã Roberta, que é minha esposa, tenho minhas filhas, tem a minha sogra, tem meu sogro, tem meu cunhado. Só que na hora de se trabalhar e julgar as causas, eu não posso julgar como parente, senão vai dar problema, não é? Tem que julgar como pastor. Então olha aí, 25, a partir do versículo 27, diz assim: e cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Perceberam o problema na família? A mãe amava um, o pai amava o outro. Sabe o que deu depois disso daí? Problema seríssimo, a ponto de um jurar de matar o outro, e eles só conseguiram se perdoar depois de muito tempo, lá no Val de Jaboque, depois que Jacó viu Deus, né? Lutou com Deus, que era um aparecimento de um anjo, mas era o próprio Deus, Jesus no caso. Aí, irmãos, a coisa ficou feia. Aí eles se perdoaram, mas nunca mais eles andaram pelo mesmo caminho, porque o pai amava um, a mãe outro. Já não aconteceu na casa de vocês, não? De vez em quando um falar assim: o senhor gosta mais dela do que de mim. Já aconteceu? Os filhos, os netos, né? Hã? Pois é. Sabe o que gera isso daí? Problema. Parcialidade. De vez em quando fala assim: eu sei qual que é seu filho predileto, sua filhinha predileta. Eu já sei. Isso acontece no âmbito familiar, não é? Partidarismo. E olha aqui, irmãos, como que isso vai passando, porque a montagem do ser humano, ela não falha. Quando eu vou criando os meus filhos, e eles vão criando os seus filhos, e os netos vão criando os filhos deles, vai passando toda aquela montagem equivocada de um para o outro. Como assim, pastor Mal? Quem que nós lemos aqui? De quem? Quem são os personagens? Jacó e Esaú. Jacó era pai de José? Sim ou não? Não era? Jacó não era o pai. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 37. Olha o versículo 3 e 4. Como que a montagem do ser humano não falha. E quando tem partidarismo, vai passando de família, de pai para filho. Não é maldição hereditária não, viu? É criação. 37. Gênesis 37. Eu vou ler o versículo 3 e o versículo 4. Como é que está a coluna aí, irmãos? Está construindo a coluna sólida da vida espiritual? Olha o 3 e o 4. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacífica
mente. Sabe o que aconteceu? Tomaram ódio dele. Ainda por cima, Jacó fez uma túnica de mangas talares, numa outra tradução. Uma tradução fala várias cores, a outra fala mangas talares. Sabe o que é manga talar? Isso aqui, ó, manga comprida. Quem tinha roupa de manga comprida naquela época não trabalhava no serviço pesado. Ele punha os outros para trabalhar no serviço pesado, e o Josézinho, que os pregadores só pregam mensagens positivas a respeito dele, mãozinha na cabeça: você não pode, filho, trabalhar no pesado. Sabe o que gerou? Ciúmes. E os irmãos passaram a odiá-lo. Venderam ele para mercadores de escravo, né? É claro que Deus trabalhou nesse propósito, mas trouxe problema seríssimo para a família. Então José não fez nada dessas coisas, porque ele era um homem justo. Sabia que isso pegou em José também? Parcialidade, partidarismo. Quer ver? Abre sua Bíblia comigo aí. Gênesis 43, 34. Olha como foi passando de geração para geração. Gênesis 43, 34. Quarenta e três, 34, isso que eu falei? E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém a porção de Benjamim, que é o mais novo, era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam-se e regalaram com ele. Como é que é o negócio, irmão? Ele deu uma porção, está aqui, ó. 5 vezes mais. Vou dar uma porção para você, vou dar um pão para a senhora, irmão Antônio. Viu? Mas para minha esposa, para a irmã Roberta, vou dar 5. É isso. Pegou em José também ou não? Montagem do ser humano. Olha aí, irmãos. Olha a montagem. Foi passando de um para o outro, por quê? Porque é o ambiente que eles foram educados. A maneira com que eles foram educados. Isso é parcialidade. Isso vai dar problema seríssimo no meio da família depois. Quer ver mais? Parcialidade e favoritismo, muitas vezes, presta bem atenção nisso, são motivados por egoísmo, para se tirar vantagem própria e para se ganhar favor. É exatamente o que acontece quando eu tenho partidarismo, né? Aliás, já houve até reclamação aqui, certa vez, de que eu trato alguns irmãos aqui melhor do que outros irmãos. Já teve essa reclamação aqui, viu? O senhor trata fulano melhor do que eu, viu? Já teve isso aqui. Só que eu, irmãos, eu tenho um coração tranquilo em relação a isso. Eu trato todos iguais, né? Eu não uso 2 pesos e 2 medidas. Se precisar corrigir alguém, eu vou corrigir igual eu corrijo os outros. Igualmente, vou chamar com toda a educação, separar e vou corrigir. Da mesma forma, não tem esse tipo de partidarismo, estou falando isso aqui, ó, perante Deus. Agora abra sua Bíblia em 1 Samuel 8, versículo 3. 1 Samuel 8, 3. Se você falar que às vezes existem pessoas que são mais chegados no âmbito do cristianismo, com a gente tem, porque o próprio Jesus tinha Pedro, Tiago e João, e tinha um que inclinava a cabeça no ombro dele, o próprio João. Quer dizer, era o mais chegado de todos, né? Primeiro livro de Samuel, olha esse texto que interessante, capítulo 8, versículo 3. Diz assim: porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o juízo. Sabe quem que é esses filhos aqui? Os filhos do profeta Samuel. Eles não agiram igual ao pai dele, eles eram parciais. Chegavam lá e recebiam propina. Ó, tá aqui, ó, pastor, vem cá, um dinheirinho do senhor aqui, viu? Aqui um dinheirinho do senhor, viu?
ficar tranquilo. Eu sei que aqui não acontece isso, mas eu conheço pessoas em igrejas que faz isso, quer comprar, e tem alguns que se vendem, viu? Esses aqui se vendiam.